Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 8 de março. No calendário civil, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de parabenizar todas as mulheres do mundo, especialmente aquelas que atuam em nossas comunidades, nas pastorais, grupos, movimentos e serviços. As mulheres de nossas famílias, mães, irmãs, tantas mulheres queridas, importantes na nossa caminhada de fé. Quantas comunidades eclesiais que são orientadas, dirigidas, presididas, coordenadas por mulheres que levam adiante o processo bonito do reino de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, obrigado pela companhia. Vamos meditar o texto do Santo Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Assim diz o texto bíblico. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e para crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará dos mortos. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dá estes lugares àqueles para os quais ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, às vésperas da entrada de Jesus em Jerusalém, ele faz o terceiro anúncio de sua paixão e ressurreição. Os responsáveis por sua morte serão os sumos sacerdotes e os mestres da lei. De forma genérica, é um modo de dizer o Sinédrio, o grande conselho da nação judaica. O Sinédrio condena Jesus à morte.
mas não tem autoridade para executá-la. Por isso, o texto diz que Jesus será entregue nas mãos dos pagãos, isto é, os romanos. Somente o representante do Império Romano tinha o poder de decidir sobre a vida e a morte. O anúncio da paixão e da ressurreição é feito somente aos 12. Jesus os toma à parte. Na verdade, Jesus já os havia preparado para o que vai acontecer em Jerusalém. A transfiguração, que foi o texto do domingo passado, de certo modo, já deu aos apóstolos a capacidade de antecipar a glória da ressurreição diante do escândalo da cruz. O esquema do anúncio da paixão é bem conhecido. Primeiro, o anúncio. Segundo, a incompreensão dos discípulos. Terceiro, uma catequese feita por Jesus. Os discípulos têm muita dificuldade de acolher a ideia de um Messias crucificado, um Messias não triunfalista. Isso é expresso pelo pedido inusitado de Salomé, a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João. A situação foi tão constrangedora que Mateus inseriu a mãe deles na história, diferindo, por exemplo, de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista a escrever um evangelho. Marcos diz que foram os 2 apóstolos que fizeram o pedido a Jesus. Muitos judeus tinham a ideia de um Messias político, um Messias guerreiro, um Messias violento, um Messias herdeiro da dinastia davídica, alguém que viria restaurar a realeza e fazer a guerra contra os invasores romanos. Jesus, no anúncio da paixão, está falando de doar a vida, e eles estão lutando pelos primeiros lugares. A reação dos outros 10 discípulos também não é edificante. Eles ficam profundamente enraivecidos, irritados, enciumados. Essa, então, é a ocasião para Jesus propor uma reflexão sobre o poder à luz da lógica do reino de Deus. No contexto da tirania do Império Romano, Jesus se contrapõe a essa lógica de domínio. Para Jesus, o maior de todos é aquele que se torna último, é aquele que serve, é aquele que doa a vida, exatamente como ele próprio, Jesus, está fazendo. Jerusalém é símbolo desta oblação plena de si, oblação marcada pela fidelidade ao Pai e pela fidelidade ao seu povo. É preciso, de fato, uma boa catequese de Jesus para que os discípulos sejam purificados dessa lógica de um poder que domina, de um poder que massacra, de um poder que é violência, de um poder que explora, de um poder que destrói. Na lógica do reino de Deus, o poder nasce da cruz. O poder brota desta entrega oblativa, generosa e fecunda de Jesus pela vida do mundo. Ele doa a vida na cruz para salvar, para redimir, inclusive os seus algozes, inclusive aqueles que o maltratam, inclusive aqueles que o matam na cruz. O sangue derramado de Jesus foi derramado por todos, por bons e maus, por justos e iníquos, por todos nós, porque Deus é compaixão, é misericórdia, Ele faz nascer o sol sobre todos, Ele faz cair a chuva sobre todos.
sua misericórdia é infinita. Aprendamos com Jesus a nova lógica do amor, do perdão, da reconciliação, do serviço, da oblação e da entrega da vida pela vida do mundo. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. E para a gente não esquecer, recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança a missão. Um abraço.